A cultura da correria te enganou e mentiu para você, assim como também mentiu para mim. E nesse vídeo você vai entender uma maneira muito mais tranquila de viver a sua produtividade. Então, eu sou Thaís Montenegro Ferreira e gosto de falar esse assunto de produtividade lenta e também de autoconhecimento, de literatura, muitos assuntos que você pode ver aqui no meu canal. E através dos livros A Única Coisa e Produtividade Lenta, eu vou falar para você no vídeo de hoje uma maneira melhor de viver a sua produtividade, de forma mais tranquila, leve, mas que ao mesmo tempo vai conseguir alcançar os seus objetivos a médio e longo prazo. Então, gente, no vídeo passado, eu acho que vocês viram aqui em cima, eu falei um pouco sobre esse novo conceito que eu tô aprendendo, que é o de produtividade lenta, né? Eu não sei como foi você, como é você na sua vida, com relação à vivência daquilo que você quer fazer, né? Aquilo que você quer aprender, que você quer estudar e até mesmo no seu trabalho. Como é que você vive a sua produtividade? Teve um vídeo aqui no canal que eu fui falando um pouco das minhas metas, das minhas rotinas, que tem até esse meu planner assim, como capa do vídeo, né, na thumbnail, em que eu vou explicando um pouco como foi que eu organizei as minhas metas de ano novo, né, para esse ano de 2025 e todas as coisas que eu ia querer estudar nesse ano e como o que é que tá acontecendo, o que é que eu tô conseguindo estudar até agora, o que eu não consegui e tudo mais. E depois que eu... É sempre tão interessante, assim, quando eu tenho a oportunidade de gravar esses vídeos, assim, pra vocês, pra tentar ajudar vocês também naquilo que eu já vivi. Mas eu também vou vivendo meu processo, continuo vivendo meu processo de autoconhecimento, e eu acho isso incrível. Eu fui percebendo que muitas das coisas que eu fui falando lá, que eu coloquei como meta, eu não estava conseguindo vivenciar, mas também porque outras coisas acabaram surgindo, né? Naquele vídeo eu também falei dos imprevistos, para você não ficar tão presa assim a uma agenda e uma rotina fechadinha, para pensar que você vai conseguir viver tudo da maneira que você tinha imaginado, porque na vida real acaba sendo um pouco diferente, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me deparei com esse livro, Produtividade Lenta, e eu tô lendo ele agora, nesse tempo, né? Já cheguei na metade dele e tudo. E já estou dentro do... já terminei de ler o primeiro ponto, que é Faça Menos Coisas. E que eu lembrei muito desse livro que eu já tinha lido, que é A Única Coisa. Porque se o Cal Newport, em Produtividade Lenta, fala que você tem que fazer menos coisas, nesse outro livro, eu esqueci o nome do autor, o Gary Keller, fala que você tem que fazer apenas uma única coisa, você tem que descobrir, você tem que discernir, você tem que pensar e diminuir toda a sua lista de tarefas para uma única coisa que, se você fizer naquele dia, vai ter feito o dia todo valer a pena. Então vamos unir as informações e os aprendizados desses dois livros, principalmente na produtividade lenta, no primeiro ponto de faça menos coisas, para a gente ver o que é que a gente pode aplicar na nossa vida hoje, certo? Então, assim, o primeiro princípio da produtividade lenta é esse, como eu fui falando, de que você deve fazer menos coisas. Segundo o Cal Newport, você precisa ter de 2 a 3 projetos, de 2 a 3 missões na sua vida, de forma geral, né? Por exemplo, ele é professor universitário, então ele tem que ensinar, ele tem que pesquisar, fazer pesquisas, e ele também é escritor, né? Escreveu, por exemplo, esse livro Produtividade Lenta, assim como outros livros, como Trabalho Focado, por exemplo. Então, assim, ele tem essas 3 missões na vida dele: escrever livros, ensinar e fazer as pesquisas que ele precisa fazer como professor universitário. Então ele tem essas 3 grandes missões. Se ele do nada disser, não, eu quero aprender a estudar, eu quero estudar francês, eu quero aprender um esporte radical, ele sabe que essas coisas vão demandar tempo dele. Não é simplesmente decidir que você vai fazer algo e dizer que você vai... Como é que você vai encaixar aquilo na sua agenda, no seu dia a dia, naquilo que você já está vivendo, que você já está fazendo, sabe? Então, assim, ele fala para que nós limitemos as nossas missões, limitemos os nossos projetos, limitemos as nossas tarefas. Como é que a gente pode fazer isso? A missão é algo maior, né? Aquilo que você tem como foco, como objetivo, como meta na sua vida, como aquele maior projeto de todos, a sua missão pessoal. Enquanto que os projetos são algumas coisas que elas vêm e vão, né? Você começa um projeto e termina, começa outro projeto e termina. Então, nesses projetos, o que ele indica é que você apenas comece um projeto novo se você já terminou o anterior. E a gente tenta fazer, e eu acho isso muito interessante fazer isso principalmente com leitura de livros. Eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo, só que eu não consigo ler, por exemplo, 5 livros ao mesmo tempo. Eu consigo ler
3 livros ao mesmo tempo. Um livro espiritual, eu já até falei aqui em outro vídeo, vai estar o link aqui em cima, como eu organizo as minhas leituras, né? Normalmente eu tenho um livro espiritual que eu leio pela manhã, um livro técnico, que no caso, nesse momento, está sendo Produtividade Lenta, o meu livro espiritual está sendo Fio de Ouro, que eu leio junto com a Bíblia, né? Pela manhã, no meu momento de oração, eu sempre tenho um livro espiritual fora a Bíblia que eu leio a liturgia diária, né? Então a Bíblia sempre vai estar dentro da minha leitura, então eu nem conto como um livro que eu tô lendo, né? Mas eu sempre tô lendo a Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual pela manhã. Depois eu leio um livro técnico e à noite, antes de dormir, um livro de literatura. Então eu tento diminuir esse meu projeto de leitura para 3 livros. Então, dentro do meu projeto de leitura, eu tenho sempre 3 livros. E eu só vou começar um novo livro quando eu terminar algum livro anterior. Então, se eu terminar um livro técnico, eu começo um novo livro técnico. Quando eu terminar o livro de literatura, eu começo um novo livro de literatura. E assim sucessivamente. Porque não adianta eu colocar um novo livro na jogada se eu não tenho um tempo determinado para ler aquele livro. Eu posso até dizer, eu quero ler esse livro e eu quero passar ele na frente de outros livros. Só que isso não vai acontecer de forma real, porque eu não coloquei dentro das minhas tarefas diárias. Então, assim, a outra coisa é limitar as tarefas diárias. Limitar aquilo que você faz e coloca dentro da sua rotina. Eu tô dando uma explanação bem geral, assim, né? Porque ele coloca, aqui no livro ele fala muitos detalhezinhos, ele fala técnicas, ele fala maneiras que você pode fazer isso para também limitar com relação ao seu trabalho. Porque, por exemplo, você pode até limitar a sua missão, você pode até limitar um projeto que você tem com você mesmo, mas se você trabalha com outras pessoas, você também precisa educar os seus colegas de trabalho para saber que você está buscando viver uma vida mais focada e com uma produtividade mais lenta. Um dos pontos importantes da produtividade lenta que precisa a gente ter em mente é que exatamente porque essa produtividade é lenta, ela vai levar mais tempo. Então, ele dá o exemplo da história de Jane Austen. Muitas pessoas pensam que Jane Austen escreveu todos os seus livros de literatura que foram lançados enquanto ela estava fazendo várias coisas na sua vida. Por exemplo, estava cuidando da casa, estava cuidando das coisas e tudo. Só que no tempo em que ela escreveu suas 4 obras que foram publicadas quando ela ainda era viva e também as outras 2 que quando ela já tinha morrido, ela estava num momento em que a irmã dela, a mãe dela, estavam morando todas juntas em um lugar mais afastado, em uma casa mais afastada. Elas não tinham muitas oportunidades, elas até tinham oportunidades, mas escolhiam não participar tanto dos eventos sociais da cidade. A própria Jane não precisava fazer tantos trabalhos domésticos, ela só levantava, colocava o café para todo mundo e ao longo do dia ela estava livre para poder escrever, né, assim. Ela também, porque a irmã e a mãe ajudavam nas outras tarefas da casa e tudo. E ela estava num lugar afastado e que, como eu disse, não tinha uma vida social tão intensa. Foi assim que ela conseguiu viver o que era necessário para ter esse trabalho focado e conseguir terminar de escrever as suas obras, né? É por isso que ela lançou várias obras, uma perto da outra, porque ela estava escrevendo essas obras neste tempo em que ela tinha muito tempo livre. Então, de forma geral, os artistas, as pessoas que têm um trabalho que é mais ligado à arte ou ao ensino, precisam deste tempo realmente desacelerado para conseguir produzir aquilo que eles precisam produzir. Isso não quer dizer que eles estão fazendo menos. Eu já falei no vídeo anterior também sobre essa questão da pseudoprodutividade. Não é porque você está o tempo todo respondendo às pessoas que você está sendo uma pessoa produtiva. Às vezes é mais importante você determinar blocos de tempo e que você vai viver o chamado trabalho focado, que é o nome de outro livro de Cal Newport, que eu pretendo ler também. E aí é onde entra a única coisa. Então, segundo Gary Keller, eu li esse livro, se eu não me engano, no começo desse ano, ou foi no ano passado, e que tudo esse livro, a única coisa, exatamente vai mostrando a importância de você ter uma única coisa que você faz e que você coloca o seu tempo, você dedica pelo menos de 3 a 4 horas, um bloco de tempo no seu dia para fazer aquela única coisa. Então, por exemplo, ele dá o exemplo de escrever. Se você é escritor, você precisa passar 3 a 4 horas do seu dia de forma, um bloco de tempo mesmo, né? 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite. Pode até ser, se for assim a sua realidade. Porém, o ideal é que você, logo no começo do seu dia, coloque já um bloco de tempo
do trabalho focado, em que você possa se dedicar inteiramente àquela atividade, ter o foco total naquela atividade. E aí, quando você terminar essa atividade, você vai saber que o seu dia valeu a pena, digamos. Porque se você viveu aquela única coisa, a pergunta que ele faz é assim: qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje que vai deixar o meu dia, a minha semana, o meu mês e o meu ano mais fácil? E que todas as outras coisas que eu preciso fazer vão ser... eu não vou precisar mais fazer tanta coisa depois que eu fizer isso, sabe? Então, assim, baseado na única coisa e baseado nesse livro da produtividade lenta, principalmente nesse primeiro princípio de faça menos coisas, eu também comecei a discernir na minha vida o que é que eu poderia cortar, sabe? Porque como vocês viram aqui, eu fui colocando, vamos voltar agora para o meu planejamento de 2025. Eu ainda tenho 3 meses até o ano terminar, né? Então eu ainda posso ir reajustando o que foi o meu planejamento para esse ano. Então aqui estão, meu planejamento anual de estudos, e que eu ainda não sabia quais seriam os projetos que iriam derivar desses estudos. Então é como se fossem minhas missões, digamos. Os estudos, as coisas que eu queria estudar era como se fossem as missões que eu queria viver neste ano. Porém, dessas missões vieram outras missões, por exemplo, como a escrita. Eu tenho trabalhado um pouco na minha escrita, eu já participei, eu tô no segundo clube de escrita que eu tô participando, da Sami Berce. Eu participei do primeiro clube dela de escrita em junho e agora estou em outro clube que vai terminar só no começo de novembro. Então, era algo que eu não tinha programado estudar esse ano, mas era uma coisa que eu queria já melhorar em mim, que era a minha dimensão da escrita. Então, assim, como é que eu faço se eu já tinha minha agenda completa? Eu tive que tirar alguma coisa, né? Então, assim, eu vi aqui o curso de letramento, o curso de História da Arte. Eu não fui conseguindo acompanhar tão bem, não fui conseguindo desenvolver e não finalizei. Então, foram coisas que eu não consegui fazer. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente coloca na nossa agenda, a gente se frustra quando não consegue realizar alguma coisa. Mas eu, através do conceito de produtividade lenta, estou tentando deixar mais tranquila, ficar mais tranquila com relação a isso. Então, o que é que eu fiz? Pronto, letramento e história da arte são duas coisas que eu não vou mais me preocupar esse ano. E no vídeo passado eu também falei, no vídeo que eu falei sobre o meu planejamento, eu disse que existiu uma realidade da providência de Deus que me deu assim um curso de latim, que a universidade que eu estudo filosofia ofereceu esse curso de latim para os alunos, né? E aí, era uma das coisas que eu tinha planejado fazer esse ano, era fazer esse curso de latim. Só que eu comecei agora em setembro esse curso e eu percebi que, fora o curso de latim e a filosofia que eu estava estudando, e gravar vídeos no YouTube, ler os livros que eu estava querendo ler, escrever, né, e fazer parte do clube de escrita, eu também estava fazendo parte de estou, né, lendo a Ilíada e depois vou ler a Odisseia, em um clube do livro, digamos, né, assim, em que tem a professora Vanessa, ela vai se aprofundando em cada canto da Ilíada e da Odisseia, e também era uma coisa que eu queria muito me aprofundar. Um dos pontos, uma das minhas metas de leitura para esse ano era ler a Ilíada e a Odisseia. Só que eu sabia que ia ser muito difícil para eu ler sozinha. Então surgiu essa oportunidade de eu participar desse clube do livro, da Ilíada esse ano, e eu acho que a Odisseia vai ficar só para o ano que vem. E eu gostei muito, assim, eu fui acompanhando bem no começo. Mas aí quando entrou o latim, que foi no mesmo dia que a aula ficou no mesmo dia da Ilíada, eu percebi que eu abandonei a Ilíada para focar no latim. E o latim era uma coisa a mais, ou seja, era uma coisa que eu tô fazendo agora, só que eu também precisaria me dedicar nas tarefas do dia a dia. Então, o que acontece? Cada missão que você adquire, cada projeto novo que você coloca na sua vida, você vai precisar fazer tarefas menores para esses projetos. Por exemplo, para participar do Clube do Livro da Ilíada, eu preciso ler o canto da semana e estar presente na aula. Então, são duas tarefas que eu preciso fazer para estar presente nesse clube. Para participar das aulas do latim, que eram nas terças e quintas à noite, eu precisava estar presente nas aulas e o professor pedia para que nós estudássemos pelo menos 10 a 15 minutos por dia, para que a gente pudesse praticar a pronúncia, fazer os exercícios que ele passava. Então, fora o tempo da aula, eu ainda tinha que dedicar um tempo fora da aula para o estudo desta língua que eu estava querendo aprender. Então, o que acontece? A gente precisa conseguir calcular bem esse tempo, não só o tempo do projeto de forma geral, mas o tempo das tarefas que esse projeto vai demandar.
Isso acontece muito também quando são projetos dentro da empresa. Se você trabalha em uma empresa em que você vai ter um projeto com outras pessoas, você vai ter que calcular não só o tempo em que você vai estar ali focado em fazer aquele projeto, mas também todas as reuniões de alinhamento que você vai precisar fazer, todos os feedbacks que você vai precisar dar, todas as conversas que você vai precisar ter com seus colegas de trabalho em vista de concluir esse projeto algum dia. Então, é por isso que esse princípio de faça menos coisas e, através desse fazer menos coisas, limitar os projetos e as missões que você adquire para você mesma é importantíssimo. E para você fazer isso, você precisa fazer algo imprescindível, que é saber dizer não. Você precisa saber dizer não às pessoas no seu emprego. Claro que muitas vezes isso é difícil, né? Por causa que o seu chefe vai querer ficar cobrando de você as coisas, e isso é super normal. Mas, à medida do possível e da sua realidade, saber dizer não, e principalmente saber dizer não a você mesma. Como eu busquei dizer não ao estudo do latim. Você pode pensar, Thaís, mas você em menos de um mês já desistiu do latim? Sim, porque eu percebi que eu só ia ficar frustrada. Eu não ia conseguir fazer bem, eu não ia conseguir viver bem aquilo que eu gostaria, e eu ainda ia deixar de lado outras realidades, outros projetos que eu já tinha adquirido antes. Então, nesse momento, nesses próximos 3 meses, que são os 3 últimos meses do ano, eu já tenho os meus projetos muito certos e muito pautados, que é a escrita na minha newsletter, As Cordas da Lira, no Substack. São os meus vídeos aqui no YouTube e é também tudo aquilo que eu estudo. Então, aquilo que eu estudo, sendo da Elida, sendo de estudos técnicos, de produtividade lenta, de literatura, todas essas coisas vão virar conteúdo para que eu possa postar aqui no Instagram, no YouTube, e que eu possa postar também no Substack. Então, assim, nisso eu vou aos poucos organizando a minha vida, a minha agenda, para que possa caber menos coisas e dedicar o meu tempo de trabalho focado àquelas minhas únicas coisas, que, segundo o Cal Newport, podem ser pelo menos até 3. Para mim é leitura, escrita e gravar vídeos. Leitura, escrita e gravar vídeos. Leitura, escrita e gravar vídeos. Se eu fizer essas 3 coisas, eu já vou estar muito feliz. Que é também baseado no meu mentor, Elton Luiz, né? Que vai nos ajudando a fazer os nossos projetos. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha dado para entender todo esse princípio de fazer menos coisas da produtividade lenta e a importância também de escolher as suas únicas coisas, né? Segundo Gary Keller, deveria ser somente uma única coisa, mas a gente consegue estender para 2 a 3 missões no máximo, em que a gente vai se dedicar inteiramente àquilo e não deixar que outras coisas menos importantes fiquem no caminho, para que a gente possa viver bem aquilo que a gente se determinou e que se propôs a viver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para poder saber um pouco mais sobre essa produtividade lenta que eu estou buscando viver, e até o próximo vídeo.